Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quando vocês estiverem vendo esse vídeo, certo? É uma resolução de uma questão que foi pedida por vocês na sala, ou por uma pessoa de vocês na sala. É uma questão relacionada a forças, certo? Ela é simples de se fazer, mas a análise é primordial na resolução, ok? Então, vamos fazer. E é isso. Então, o ponto importante é a leitura e a gente analisar aqui. Se trata de uma questão de uma roldana fixa, que a gente pode ver aqui, uma roldana fixa, e três roldanas móveis, certo? O que isso nos apresenta? A gente tem que lembrar uma característica das roldanas, certo? Primeiro a gente fala de polias, cordas e tudo mais. Aqui uma corda ideal, certo? A força vai se propagar igualmente e tudo mais. E um ponto importante, uma roldana fixa, a força a gente vai ter a noção de que vai sempre se propagar igualmente. Mas um ponto importante, se é uma roldana fixa e três móveis, como a gente está vendo aqui, a gente tem que perceber que essa força aplicada aqui, ela não vai chegar exatamente no mesmo valor na força peso desse corpo M. Pois bem, o corpo M, ele tem uma massa de 500 kg e a gente tem uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo. Ok, então a gente sabe que a força peso nesse corpo vai ser 500 vezes 10, que vai dar 5.000 newtons, certo? Ok, ponto importante. Eu tenho uma força apontando para cá e outra para cá. Então a gente teria um cabo de guerra no mundo apenas se fosse só uma corda ou apenas uma roldana fixa. O que não é o caso aqui do nosso exemplo, certo? Então a gente tem que analisar. Acabei apagando tudo, Ctrl Z, Eraser, vamos lá, vamos apagar aqui as linhas. Então, vamos resolver. Quando a gente for pensar aqui agora, a gente tem que analisar uma coisa importante. A gente sabe que para esse corpo começar a se mover, a gente tem que ter essa força aqui começar a equivaler a essa aqui. E quando a gente tem as roldanas, a gente sabe que essa força a ser aplicada, ela tem que ser a força peso dividido por 2 elevado a n, que seria o número de roldanas móveis, certo? Vamos fazer um parêntese melhorzinho. Beleza. Então, a gente sabe que com essa relação aqui, a gente consegue fazer o corpo entrar em movimento, ok? Analisando desse modo, a gente percebe que, reisolando e tendo 3 roldanas móveis, a gente percebe que 750 vezes 2 elevado a 3, né? Já que são 3 roldanas móveis, vai ser igual à força total no final das contas. Por quê? A gente tem essa força aplicada, então quando a gente chega aqui, esse 750, a gente é como se ele multiplicasse por 2. Ele tivesse 2 vezes 750. Ele tem aqui 750, 750. Somasse. Depois, essa força dobrada 2 vezes, ela dobraria 2 vezes aqui. E depois dobraria 2 vezes aqui. Então a gente perceberia realmente que é um fator de 8, certo? Então, se para o corpo se mover, eu precisaria de uma força mínima de 5.000 dividido por 2 elevado a 8, a gente já sabe que no 750 ele se move, visto que ele começa a se mover e tem uma aceleração total no sistema. Então, ok. Vamos fazer a conta. Vamos ver quanto é a força que chega nesse sistema com 5.000 newtons e a partir daqui a gente resolve tranquilamente. Então, 750 vezes 8, que vai ser a nossa força total, que vai estar analisada em comparação com os 5.000.
E agora a gente faz a multiplicação. Aí, vamos lá. Tabuadinha, para quem está de boas. Certo? 8 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 5 dá 56 mais 4, exatamente, 660. Então dá 6.000 newtons, certo? Então essa força, essa força total que eu apliquei inicialmente de 750 newtons, passando por 3 roldanas móveis, ela se transforma numa força de 6.000 newtons. Beleza. Então, lembrando que isso aqui é sempre um vetor, certo? O que acontece no final das contas? Basicamente, se eu simplificar o desenho daquela caixa, eu tenho uma força apontando para baixo e uma força apontando para cima. A força apontando para cima tem 6.000 e a força apontando para baixo tem 5.000. Certo? Nossa força resultante, aí aqui a gente vai anotar aqui. Nossa força resultante vai ser 6.000 menos 5.000. Menos 5.000 newtons. Então, nossa força resultante é igual a 1.000 newtons. Ok. Agora, a gente quer saber a velocidade. Se a gente voltar para a pergunta inicial, ele quer saber a velocidade após 2 segundos. Então, a gente primeiro tem que achar a aceleração desse corpo e depois achar a velocidade. Então, a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, força resultante, que vamos deixar em vetor, certo? Só para deixar claro. A força resultante vai ser massa vezes aceleração. Eu tenho que minha aceleração vai ser os meus 1.000 newtons dividido por 500 quilogramas, certo? Aí eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Então, meu A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Boa! Pronto, agora a gente quer a velocidade. Se ele parte do repouso, como a questão afirmou, então V igual a VO mais AT. E ele falou o seguinte, ele quer saber a velocidade após 2 segundos. Então, V igual a 0 mais 2 vezes 2, igual a 4 metros por segundo. E a gente termina a nossa questão, certo? Então, a partir do momento que a gente aplica inicialmente uma roldana fixa e 3 roldanas móveis, uma força de 750 newtons, num corpo de 500 kg, uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo, após 2 segundos a gente vai ter uma velocidade de 4 metros por segundo, certo? E aqui a gente encerra a nossa questão. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado.